Na videoaula de hoje vamos fazer este tapete. Aqui eu usei um fio diferente dos que eu tenho usado na videoaula. Ele já é um barbante com esses pelinhos aqui. Então ele é o Supremo Mix. Eu usei na cor bege, que é a cor 06. A indicação da agulha é 4 a 5 milímetros. Eu usei a número 4. A textura dele é 1665. Supremo Mix. Então, é um barbante que já vem assim, ó. Eu usei também a cor número 12. Supremo Mix é da Enovelar. Então, aqui eu fiz ele com quadradinhos, não é fio conduzido. Esse aqui é o lado direito quando eu estou trabalhando. E do lado avesso, ele fica assim, o pelinho mais alto. Então, eu sempre trabalho deste lado, com esse fio peludinho. Depois de pronto, quando eu vou começar a fazer o bico, que eu trabalhei com barbante, trabalhei aqui no fio número 6, com a agulha 3,5. É o Supremo Cores, na cor 109. Então, eu trabalho aqui todo ele pelo lado direito. E aqui o lado avesso é o que fica o peludinho, que vai ser o meu lado direito, que eu vou trabalhar depois o bico desta forma. Então, esse aqui eu trabalhei 40 quadradinhos. Aqui do roxo tenho 28 e aqui no bege eu tenho 12. Então, eu fiz desta forma aqui, mas você pode trabalhar da maneira que você desejar aí no seu tapete. Ele ficou aqui com 60 centímetros de largura e no comprimento aqui ele ficou com 85 centímetros. Ele ficou bem grandinho. Essa parte aqui, ó, do Supremo Mix que eu trabalhei, ficou com 63 por 38. Aqui o lado avesso, ele também fica bem peludinho. Mas aqui, onde que é o lado que vai ficar depois de pronto, ele fica mais, o pelinho mais alto aqui, ó. Conforme eu fui fazendo os quadradinhos, então, eu fui fazendo a união. Mas, se você preferir, você pode fazer todos os quadradinhos, depois monta o desenho e vai costurando com costura de mão, quadradinho por quadradinho. Eu fiz com apenas 2 carreiras. Aqui eu tenho os bloquinhos de 3 pontos altos. Tenho 3 correntinhas em cada leque. E na segunda carreira, novamente, eu tenho os bloquinhos aqui, ó. Cada pontinho tem um leque. São 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Separei por uma correntinha. Novamente, 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Separo por uma correntinha. Então, eu fiz desta forma. Conforme eu já fui fazendo a segunda carreira, eu fui unindo um quadradinho aqui no outro. Então, aqui eu fiz aqui alguns rabiscos para explicar um pouquinho aqui como que eu fiz. Então, aqui eu tenho o quadradinho e aqui eu montei desta forma. Comecei aqui fazendo os quadradinhos nessa cor aqui. Depois vim para a segunda carreira, fiz o primeiro quadradinho da mesma cor e depois fui fazendo esta cor aqui no bege. Então, aqui ele ficou aqui, ó, o trabalho ao contrário do que eu quero que fique do lado direito, porque nós vamos trabalhar e virar o nosso quadrado. No vídeo, eu vou fazer desta forma aqui, ó. Então, esse aqui tanto faz a maneira que você vai trabalhar, porque de um lado e do outro aqui vai ficar igualzinho esse desenho. Então, aqui eu também fiz um exemplo aqui de como você pode escrever aqui o nome. Então, como a gente trabalha ele do lado direito e vira pelo lado avesso para ficar o lado certo, você tem que trabalhar desta forma. Você vai fazer o desenho que fique do lado avesso aqui, ó. Então, ele ficou ao contrário. Fiz aqui Lucas. Porque depois que eu terminar todo esse trabalhado, eu viro o tapete. Então, daí vai ficar do lado certo.
Então, aqui, ó, se eu for escrever o Lucas, por exemplo, vou fazer aqui os quadradinhos, que eu tenho 7, para eu conseguir escrever aqui. E aqui no nome Lucas eu fiquei com 21. Então, eu vou começar aqui, na segunda carreira, que é na segunda parte que eu vou começar a unir os próximos quadradinhos. Vou fazer da mesma cor e depois eu começo aqui fazendo essa parte do L. Na próxima carreira, faço dessa forma. Então, ele vai ficar aqui, a letra aqui, o escrito vai ficar do lado avesso, mas depois, quando você termina, vai ficar pro lado direito, porque nós vamos virar o tapete. Então, aqui no início, eu vou fazer apenas um quadradinho aqui para vocês verem como que é. Mas para quem já sabe, já pode continuar fazendo direto aqui nesse fio. Então, eu só vou fazer o primeiro. Depois, eu vou trabalhar com esse fio aqui. Para que vocês possam entender aí, quem é iniciante, entender como que trabalha com ele. Porque às vezes as pessoas têm dificuldade de trabalhar com esse fio. Mas depois aqui que pega o jeito, ele é bem facinho e fica bem lindo. Então, aqui com o fio 6 e agulha 3,5, vou fazer a amostrinha aqui do quadradinho. Quando for trabalhar com outro fio, ali que tem os pelinhos, eu vou trabalhar com a agulha 4. Então, aqui eu comecei ele com 5 correntinhas, aqui nesse início. Não precisa você trabalhar o anel mágico aqui com o fio peludinho ali no tapete, porque aqui depois vai ser difícil de você virar e arrematar ali, porque ele tem muito pelinho ali, o fio. Então, ali eu comecei com as 5 correntinhas. Fiz o nozinho inicial aqui e faço 5 correntinhas. Venho aqui na primeira correntinha, onde eu iniciei, e faço um ponto baixíssimo. Subo as 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. E faço aqui mais 2 pontos altos, já escondendo aqui o fio, nesse mesmo espaço. Então, aqui eu fico com um bloquinho de 3 pontos altos. 3 correntinhas. E no mesmo espaço aqui, mais 3 pontos altos. Três correntinhas. Vou novamente ali, 3 pontos altos. Então, aqui dentro desse espacinho, eu vou ficar aqui com esses 4 bloquinhos de 3 pontos altos, separados por 3 correntinhas. Três pontos altos. Agora, aqui para finalizar, eu vou fazer uma correntinha e um meio ponto alto. Dei a laçadinha, venho na terceira correntinha, puxo o fio e tiro essas 3 alcinhas de uma vez, que é o equivalente aqui às 3 correntinhas. Subo as 3 correntinhas e faço mais 2 pontos altos nesse mesmo espaço. Então, aqui eu comecei um leque. Quando eu estiver finalizando, aqui eu vou terminar esse leque. Então, aqui depois dos 3 pontos altos, uma correntinha de separação. Vou no próximo espaço aqui das 3 correntinhas, faço 3 pontos altos. Três correntinhas e mais 3 pontos altos. Tudo no mesmo espaço, para formar aqui o meu leque. Uma correntinha de separação, vou no próximo espaço e vou repetir o que eu fiz aqui.
os 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Então, aqui eu já fiz novamente mais um leque, uma correntinha, vou no próximo espaço, mais um leque, 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Então, aqui ele é bem simples, é apenas o quadradinho que a gente sempre faz quando vai fazer os tapetes aí com os quadradinhos. Então, aqui, ó, eu já fiz novamente o bloquinho, né? Não. Então, aqui eu já fiz o leque novamente, uma correntinha, e aqui onde eu iniciei, terminei aqui, então, o próximo leque. Fiz mais 3 pontos altos. Aqui eu faço 3 correntinhas, finalizo aqui com ponto baixíssimo, onde eu iniciei a carreira. Alongo o fio, levo para o lado avesso. Passo novamente aqui o fio e arremato. Então, aqui ele é bem simplesinho, ó. Se você quiser fazer maior o tapete, você também pode fazer aqui mais uma carreira. Então, aqui o primeiro eu faço desta forma. A partir do segundo, eu já vou fazendo e vou unindo. Então, eu vou fazer o primeiro no fio peludinho. Depois, no segundo, eu já vou começar a união pra gente estar fazendo, então, o tapete. Então, aqui no meu, eu vou começar no bege. Esse modelo aqui, ó, ele tem menos quadradinhos do que esse que eu fiz ali, que eu mostrei no início do vídeo. Então, eu fiz com 28 roxo, que foi em volta, e 12 que eu fiz no bege. Alguns falam de marrom claro, mas marrom claro e bege, então a cor ali é a mesma. Então, nesse aqui, eu vou precisar de 35 quadradinhos. Vou fazer aqui 26 no bege e aqui vou fazer 9 no azul. Então, agora com o fio bege e agulha 4. Se você vê que o seu ponto fica puxando os fiozinhos ali, ele não pode ficar enroscando. Você muda para agulha 4,5. Então, aqui eu vou começar com a 4, fazendo aqui o nozinho inicial e as 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Volto aqui na primeira, faço um ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Venho aqui no espaço, aqui nessa argolinha, e trabalho mais 3 pontos altos. Três correntinhas, mais 3 pontos altos. Então, aqui vai ser da mesma forma que eu trabalhei ali o primeiro quadradinho. Os 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos, 3 correntinhas, até eu ficar com 4 bloquinhos, aqui de 3 pontos altos, separados por 3 correntinhas. Então, aqui, conforme eu falei no início do vídeo, é o lado direito onde eu estou trabalhando. Depois que eu termino, aqui esse lado ele fica mais peludinho, por isso que a gente vira o trabalho depois de pronto pro lado avesso e trabalha com o barbante. Então, aqui eu terminando já a primeira carreira, ó. Aqui é o fiozinho onde iniciamos, aqui você pode cortar, não precisa você fazer mais nozinho, nada, porque ali no início ele já tem o nozinho inicial, fechamos, fizemos a argolinha e trabalhei aqui já escondendo esse fio.
Então, aqui já pode cortar esse fio. Então, terminando aqui a primeira carreira, eu faço uma correntinha e um meio ponto alto. Venho aqui na terceira correntinha e fecho com um meio ponto alto. Vou subir as 3 correntinhas, mais 2 pontos altos no mesmo espaço, para ficar aqui o primeiro pedacinho do nosso leque. Uma correntinha e vou no próximo espaço aqui onde eu tenho aqui as 3 correntinhas, ó, e faço o leque. Então, da mesma forma do quadradinho que eu fiz com o barbante, você vai fazer aqui com esse barbante peludinho. 3 pontos altos, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Somente esse primeiro aqui eu vou fazer ele a volta toda e vou ali arrematar aqui. O próximo eu vou fazer e vou unindo. Então, eu vou terminar esse e volto no próximo. Então, aqui eu já trabalhei o meu primeiro quadradinho. Aqui eu estou do lado direito ainda. Esse aqui no Supremo Mix, ele fica peludinho, ó. Dos dois lados, ele tem um pelinho bem alto. Mas aqui do lado avesso, ele fica mais ainda, ó. Então, aqui é o lado avesso do nosso quadradinho. Então, aqui eu tenho o primeiro, já comecei o segundo, já fiz a primeira carreira. Agora, eu vou iniciar aqui da mesma forma que eu fiz ali a segunda carreira, com as 3 correntinhas e mais 2 pontos altos. Faço uma correntinha de separação e vou no próximo leque. Então, agora, a partir desse leque, eu já começo a união. Faço os 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha. E vou unir com ponto baixo ali dentro de qualquer um dos cantinhos aqui desse primeiro quadradinho. Então, aqui, ó, ele fica bem difícil de você enxergar, mas você puxa os pelinhos aqui pro ladinho. E aqui, onde eu tenho as 3 correntinhas, eu faço um ponto baixo. Então, pego o lado direito com o lado direito. Venho no espaço das correntinhas e faço um ponto baixo. Uma correntinha. Volto aqui onde eu comecei o leque, faço mais 3 pontos altos. Então, eu comecei a união aqui. Agora, nesse espaço aqui de uma correntinha, entre um leque e outro, eu faço um ponto baixo. Então, vou colocar a agulha ali nesse espaço, puxo o fio, faço um ponto baixo. Volto aqui no leque, então, está ficando assim, ó. Volto aqui no leque e faço os 3 pontos altos para começar o leque. Aqui onde eu tenho o leque, eu faço uma correntinha e o ponto baixo aqui dentro do próximo leque. Aqui onde eu tenho somente esse espaço de uma correntinha, eu faço apenas o ponto baixo sem correntinha de separação. Então, aqui eu comecei o próximo leque, fiz uma correntinha, vou ali no outro quadradinho e faço um ponto baixo. Uma correntinha, volto aqui e termino esse leque. Então, aqui eu já tenho a união dos dois, e aqui eu vou terminar, então, o meu quadradinho. Faço uma correntinha de separação, que aqui eu já terminei o leque,
Vou aqui nesse espaço das 3 correntinhas, faço os 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Tudo aqui no mesmo espaço. Uma correntinha, e aqui onde eu iniciei a minha carreira, eu vou finalizar aqui o meu leque fazendo mais 3 pontos altos, 3 correntinhas, e finalizo aqui onde eu iniciei com as 3 correntinhas, faço um ponto baixíssimo. Aqui eu arremato o fio. Então, aqui eu tenho, ó, a união dos 2 quadrados. Aqui é o meu lado direito, mas ele já fica com o pelinho bem alto, ó, no Supremo Mix. Dependendo do fio que você está usando, ele vai ficar aqui com menos pelinhos e aqui com mais ainda. Aqui também ele fica com mais, ó, só que ele fica quase igual. Então, aqui é o lado avesso, que depois vai ser o lado direito, ó. Então, nesse que eu estou fazendo, eu vou ter aqui 5 quadradinhos aqui na largura do tapete. Então, eu vou fazer e vou unir os 5 desta mesma forma que eu fiz aqui esses dois. Então, eu vou começar o outro, venho aqui e faço a união, faço outro e vou fazendo a união. Eu vou fazer uma vez aqui a união no barbante, para que vocês consigam enxergar melhor. Então, ali eu já tenho um quadradinho, iniciei aqui o próximo, já fiz a primeira carreira, aqui eu comecei a próxima carreira. Então, eu faço aqui os 2 pontos altos, somando com as 3 correntinhas, eu fico com os 3 pontos altos. Uma correntinha e começo aqui o próximo leque. Faço os 3 pontos altos. E agora, eu vou fazer a união ali no próximo quadradinho. Uma correntinha, venho aqui dentro do leque, faço um ponto baixo. Uma correntinha, volto aqui no meu quadrado e termino esse primeiro leque. Vou ali no próximo quadrado, ali no espaço de uma correntinha, e faço um ponto baixo. Volto nesse quadrado e faço os 3 pontos altos. Uma correntinha, faço a união ali dentro do leque. Um ponto baixo, uma correntinha. Volto aqui no meu quadradinho, volto aqui no quadradinho que está sem terminar e faço os 3 pontos altos. Uma correntinha, aqui onde eu tenho o leque, eu faço mais um leque. 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Uma correntinha, onde eu iniciei o leque, eu termino fazendo mais 3 pontos altos. Faço os 3 pontos altos, as 3 correntinhas. E aqui onde eu iniciei, eu finalizo com um ponto baixíssimo. Então, aqui ele fica desta forma, a união dos quadradinhos, ó.
Então, aqui eu tenho ele no barbante normal e aqui eu tenho no barbante com pelinho. Ele dá diferença aqui, ó, porque a textura dele é mais do que esse aqui, ó. Então, se você for fazer no barbante, ele vai ficar menor do que a medida que eu passei. E aqui também, se você fizer no barbante e quiser aqui costurar a mão, aqui fica um melhor acabamento. Mas assim também ele fica bom. Então, aqui eu vou continuar fazendo e vou unir então aqui os 5 quadradinhos. Vou unir mais 3 e volto para dar continuidade no tapete. Então, aqui, continuando, eu já tenho os 5 quadradinhos aqui unidos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó, no começo da aula, esqueci de mostrar pra vocês, esse novelo aqui, ó, ele tem 360 metros. Aquele tapete que eu mostrei no início, eu fiz aqui, ó, com esse novelo, e agora eu vou fazer esse outro. E na outra cor, ó, que eu usei mais, também ela é de 360 metros, ainda sobrou bastante. Nesse aqui, eu estou fazendo, então, com esse bege ali, e também vou fazer com este azul, que é a cor 19. Então, eu estou usando aquele novelo que vem mais metragem. Então, agora, depois que eu trabalhei os 5, estou aqui, então, ó, nessa parte, fiz aqui estes 5 quadradinhos. Agora, da mesma cor, eu vou fazer a união aqui no próximo quadradinho, depois que eu vou fazer aqui o meio com o quadradinho azul. Sempre aqui trabalhando, então, do lado direito, somente depois que eu finalizar toda a união, que eu vou ficar aqui, ó, com este lado para o lado direito. Por enquanto, vamos trabalhar desta forma. Então, eu já comecei aqui o próximo. Trabalhei aqui a primeira carreira, que é os 3 pontos altos, da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Então, eu trabalhei desta forma ali naquele quadradinho. Agora, eu vou iniciar novamente aqui, ó, já fiz as 3 correntinhas, vou iniciar a próxima carreira. Vou fazer mais 2 pontos altos para iniciar aqui o próximo leque. Para iniciar aqui o primeiro leque. Tem, então, os 3 pontos altos, contando com as 3 correntinhas. Faço uma correntinha de separação. Aqui nesse espaço das 3 correntinhas, eu trabalho 3 pontos altos para iniciar o leque. E uma correntinha. Agora, eu vou unir aqui onde eu tenho a união dos 2 quadradinhos. Então, bem aqui no meio deles, eu vou fazer o ponto baixo. Então, eu pego aqui no meio, onde eu uni esses 2 aqui, e vou fazer um ponto baixo. Mais uma correntinha e termino aqui o leque, fazendo mais 3 pontos altos aqui onde eu iniciei esse leque aqui, ó. Fiz os 3 pontos altos, então ali eu estou unindo bem aqui no cantinho onde eu tenho a união dos 2. Agora, novamente, aqui no espaço de uma correntinha, eu faço um ponto baixo. Puxo o fio, faço um ponto baixo. Volto aqui no meu quadradinho, começo o próximo leque, faço os 3 pontos altos, uma correntinha, e vou unir aqui então no próximo cantinho ali no leque, onde eu tenho as 3 correntinhas. Faço um ponto baixo, uma correntinha e volto aqui nesse quadradinho para terminar o leque. Ficando desta forma. Aqui eu continuo, faço uma correntinha, faço um leque aqui no canto e depois finalizo ali onde eu iniciei
o leque ali onde eu tenho somente os 3 pontos altos. Então, aqui nos cantinhos, são os 3 pontos altos, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos aqui no mesmo espaço. Uma correntinha, aqui onde eu iniciei, eu preciso fazer mais 3 pontos altos. Três correntinhas, finalizo aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo e vou arrematar o fio. Então, aqui vai ficar desta forma aqui. Tenho aqui, então, os 5, e aqui eu tenho o próximo. Então, aqui vai ficar na lateral do tapete, tudo da mesma cor aqui, ó. Todos esses eu vou fazer nessa cor ali bege. Mas aqui você vai fazer conforme o desenho que você está aí fazendo no seu tapete. Então, agora aqui, depois que eu fiz a união desses, eu vou fazer aqui o meio azul. Então, aqui eu vou trabalhar 3 quadradinhos agora na cor azul. Vou começar a fazer a primeira carreira, a partir da segunda eu começo a fazer a união aqui. E finalizo. Vou no próximo, na mesma cor, o azul, e continuo. E daí aqui o último, eu faço o bege. Eu vou fazer a união aqui com o barbante normal para vocês aqui, ó, verem como que fica aqui no meio. Então, aqui eu vou começar a segunda carreira e vou fazer a união ali nos quadradinhos. 3 pontos altos, a correntinha, vou no próximo espaço ali, começo o leque, uma correntinha. E agora, eu vou fazer a união aqui, então, entre a união desses 2 leques, ó. Pego aqui e faço um ponto baixo. Uma correntinha e volto, terminando aqui o meu leque. Depois eu faço a união ali no outro espacinho de uma correntinha, faço ponto baixo, volto no leque, faço aqui os 3 pontos altos, uma correntinha, vou dentro do próximo leque, faço um ponto baixo, uma correntinha e termino aqui o leque. Depois faço uma correntinha, leque dentro do leque, vou finalizar a carreira ali. Onde eu iniciei, eu preciso fazer mais 3 pontos altos e as 3 correntinhas. Então, aqui eu faço 3 pontos altos. Três correntinhas e finalizo aqui com ponto baixíssimo. Então, ali, ó, a união vai ficar desta forma aqui. Aqui não dá pra ver direito, porque ele é bem peludinho o fio, mas é desta forma aqui que nós estamos fazendo. Quando chega ali no cantinho onde eu tenho a união dos dois, eu vou unir ele bem no meio. Então, agora aqui, ó, na cor azul, já trabalhei aqui uma carreira, já iniciei a outra aqui com as 3 correntinhas, mais 2 pontos altos, uma correntinha de separação, 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha e vou começar a união ali, então, nos próximos quadradinhos. Então, aqui está desta forma. Vou começar primeiro aqui, onde eu tenho a união dos 2 quadradinhos, eu vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha, termino o leque aqui onde eu comecei, fazendo mais 3 pontos altos. Então, aqui eu fiz a união ali já nos cantinhos. Agora, eu venho no espaço
de uma correntinha aqui no meio do quadrado e faço um ponto baixo. Volto novamente aqui no espaço das 3 correntinhas, no cantinho, começo o próximo leque. Faço aqui 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, faço uma correntinha. E agora vou fazer a união aqui onde eu tenho a união desses 3 quadrados. Então, ali no meio deles, que é onde eu tenho a união, eu faço um ponto baixo. Vou pegar ali e vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha e vou terminar o leque aqui onde eu iniciei, fazendo os 3 pontos altos. Então, está ficando desta forma. Agora, eu vou fazer a união no espaço de uma correntinha, fazendo um ponto baixo. Volto aqui onde eu tenho o espaço das 3 correntinhas, leque, dentro do leque. Faço os 3 pontos altos, uma correntinha, e vou fazer a união ali no próximo. Três pontos altos, uma correntinha. Então, aqui ainda falta fazer a união nesse cantinho aqui. Aqui no espaço de 3 correntinhas, faço um ponto baixo. Uma correntinha, que vamos virar para ficar melhor para trabalhar. Termino aqui o leque, fazendo mais 3 pontos altos. Uma correntinha, e ali onde iniciei o leque, eu faço mais 3 pontos altos. 3 correntinhas e finalizo aqui, então, na terceira correntinha onde iniciei, faço ponto baixíssimo. Da mesma forma que fizemos nos outros quadrados. Puxo o fio, passo aqui dentro e corto o fio. Então, aqui eu já tenho a união do primeiro quadradinho, aqui o lado onde ele vai ficar mais peludinho, ó. Então, nós vamos continuar assim. Aqui, nesse modelo, eu vou fazer a união, então, aqui de mais 2 quadrados, na cor azul, e o último eu faço no bege. A próxima carreira é toda da mesma cor que eu fiz a primeira. Então, aqui vai ser da seguinte forma. Primeira união eu fiz assim. Então, na segunda eu tenho aqui 1, 2, 3 quadrados na cor azul e o próximo é o bege. A próxima carreira, toda no bege. A próxima eu vou repetir essa daqui. Um quadrado bege, 3 na cor azul e o outro na cor bege. Próxima carreira, todos na mesma cor. Então, eu vou ficar aqui em cima, ó, 1, 2, 3, 4, 5 quadrados. E aqui eu vou ficar com 7. Então, uma carreira bege, na outra tem azul. Outra bege, outra azul, outra bege, azul e a última bege. Vou trabalhar desta forma, fazendo a união da mesma forma que eu fiz ali. Então, até chegar aqui no último quadradinho. Bom, então aqui eu já terminei de unir todos os quadradinhos. Então, eu fiz aqui, ó, comecei aqui, vim fazendo a união dos outros quadradinhos. Como ele tem uma carreira a menos, ele vai ficar um pouco menor do que o tapete que eu mostrei no início do vídeo. Esse aqui, ó, ele ficou com 52 centímetros no comprimento.
Na largura ficou igual ao outro que eu mostrei no início do vídeo. Então, aqui eu fiz este aqui e o outro que eu mostrei no início do vídeo. E ainda sobrou bastante fio aqui, ó, nesse novelo, porque ele é o de 360 metros. Então, aqui no último quadradinho, eu fiz os 3 pontos altos para finalizar aqui o leque. Vou fazer uma correntinha e meio ponto alto, da mesma forma como eu fazia nos outros quadradinhos. Então, aqui para finalizar esse, eu vou finalizar desta forma, porque eu não vou arrematar o fio. Passo aqui o meio ponto alto. Agora, eu vou fazer um ponto baixo em volta de todo o tapete, para cada ponto. Aqui no cantinho, eu vou fazer 2 pontos baixos, 2 correntinhas e 2 pontos baixos. Então, aqui eu vou iniciar fazendo 2 pontos baixos. Quando eu estiver finalizando, eu faço mais 2 as correntinhas e finalizo. Então, aqui nesse espaço, aqui, ó, onde eu tenho o leque, faço 2 pontos baixos. Agora, nos próximos pontos, então, aqui você puxa o fio para você enxergar melhor, onde eu tenho aqui os 3 pontos altos do leque, eu faço um ponto baixo para cada ponto de base. Então, aqui eu vou fazer um ponto, vou no próximo ponto, mais um ponto baixo, e no próximo mais um ponto baixo. Aqui eu tenho o espaço de uma correntinha, faço um ponto baixo ali também. Aqui eu tenho os 3 pontos altos, que é do leque desse cantinho, faço um ponto para cada ponto, 3 pontos baixos. Quando eu chego ali onde eu tenho a união do leque, então, aqui eu tenho um leque, aqui eu tenho outro, onde eu uni os 2 quadradinhos. Aqui eu vou fazer meio ponto alto. Então, nesse espaço desse leque, eu faço um meio ponto alto, vou no outro e faço um meio ponto alto, para que o trabalho fique mais retinho aqui, porque na união ele sempre fica mais repuxadinho aqui para dentro do trabalho. Então, aqui eu faço meio ponto alto. Dou a laçadinha e tiro as 3 alcinhas de uma vez. Vou aqui no próximo espaço, faço um meio ponto alto. Então, aqui para o meu ponto, eu fiz um ponto. Aqui no meio eu não fiz, mas se você ver que precisa, você pode estar fazendo aqui mais um ponto. E depois fiz mais um ponto ali. Então, aqui nos próximos 3 pontos altos, eu faço um ponto para cada ponto de base. Fiz os 3 pontos baixos, aqui no espaço da correntinha, mais um ponto baixo. Nos próximos pontos, tenho ali 3 pontos altos, que é do leque, faço um ponto em cada ponto de base. Cheguei aqui onde eu uni os 2 quadrados, faço um meio ponto alto no primeiro leque e um meio ponto alto no segundo. E continuo ali fazendo ponto baixo. Então, aqui eu vou fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos para cada quadradinho. E na união, um meio ponto alto e um meio ponto alto. Então, aqui agora, eu já trabalhei por toda a volta do tapete. Cheguei aqui onde eu iniciei, então, os pontos baixos, tenho 2 pontos aqui, falta mais 2 pontos aqui dentro desse leque. Então, eu faço os 2 pontos baixos, 2 correntinhas, e finalizo aqui no primeiro ponto baixo, onde eu iniciei aqui a carreira. Então, eu vou ali no primeiro pontinho, faço aqui um ponto baixíssimo. E aqui nós podemos, então, já arrematar o fio. Então, aqui, ó,
eu trabalhei deste lado. Agora, para começar o bico, nós vamos virar para o outro lado, que vai ser o nosso lado direito, onde fica o pelinho mais alto. Então, eu viro desta forma. Olha, fica bem mais altinho aqui o pelinho deste lado. Mas do outro lado ele também tem bastante, ó. Então, aqui nós vamos iniciar no cantinho aqui onde nós temos os 2 pontos baixos, 2 correntinhas e 2 pontos baixos. Então, até agora eu trabalhei com agulha 4, porque esse fio ele vem com esse pelinho, então ele é mais difícil de trabalhar com a agulha 3,5. Agora, com o barbante normal aqui, eu vou trabalhar com a agulha 3,5. Eu vou usar aqui o azul royal, cor 2, número 6. Então, aqui com a agulha 3,5, eu vou iniciar o bico. Então, o bico eu vou trabalhar desta forma que eu fiz nesse aqui, mas você pode estar fazendo outros modelos também. Aqui, ó, eu fiz pelo gráfico e aqui deste lado ele deu certinho a quantidade de pontos aqui, pulando 2 pontos, fazendo ali os pontinhos, 2 pontos e assim por diante. Aqui do lado, bem no meio do tapete, eu fiz pulando 3 pontos aqui e 3 pontos ali, porque quando eu cheguei no finalzinho, aqui sobrou muito ponto. Aqui, por exemplo, eu tenho esses 2 pontos. Quando eu cheguei aqui, tinha mais 2, então ficou 4 pontos. Ia ficar bem distante aqui, então eu dividi desta forma. Então, como sobrou 2, aqui eu pulei um a mais, fiz uma correntinha a mais em cada um e pulei um ponto a mais, para depois fazer esses pontos aqui. Então, aqui vai depender muito do comprimento que você está fazendo o tapete. Então, você vai ter que ir fazendo assim, quando chegar no final, se não der certo, você tem que desmanchar. Vai ser só a primeira carreira, até você conseguir fazer dar certinho ali. E aqui, ó, sempre eu pulei aqui, fazendo as correntinhas e pulando 2, fazendo e pulando 2. Somente ali no meio que eu pulei 3 correntinhas de um lado e do outro para dar certo. Talvez você tenha que pular as 3 correntinhas em todos eles, talvez tenha que pular uma correntinha até dar certo aqui o bico para ficar dessa forma ali e não ficar repuxando ali no seu trabalho. Então, aqui deste lado, aqui na largura, que são os 5 quadradinhos, deu certinho aqui. E aqui do lado onde eu tenho 8, foi da forma que eu falei ali que eu fiz pra ficar certinho. Então, agora aqui no cantinho, estou trabalhando aqui, ó, desta forma, onde eu tenho aqui os 5 quadrados. Eu venho aqui nesse primeiro cantinho, onde eu tenho aqui as 2 correntinhas, entre os 2 pontos baixos de um lado e do outro, eu coloco o fio aqui e faço um nozinho. Agora, eu vou fazer bloquinho de 3 pontos altos fechados juntos. Então, aqui eu já vou contar a primeira correntinha. Uma correntinha, 2, 3, como o primeiro ponto alto. Começo o próximo ponto, tiro somente 2 alcinhas. Começo o próximo, tiro 2 alcinhas. E agora eu tiro tudo de uma vez. Vou fazer 2 correntinhas. E novamente no mesmo espaço, vou fazer o bloquinho de 3 pontos altos fechados juntos. Começo o primeiro ponto, começo o segundo e o terceiro. Fiquei com 4 alcinhas aqui na agulha. No primeiro eu fiquei com 3 porque eu comecei com as correntinhas. Então, agora eu sempre vou ficar com os 4 pontinhos aqui na agulha. Tiro todos de uma vez, faço 2 correntinhas. E novamente, vou fazer aqui os 3 pontos altos fechados juntos. Fiz o primeiro, segundo e o terceiro. Tiro todos de uma vez.
Então, aqui eu tenho os 3 bloquinhos. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas. E eu vou pular aqui os 2 pontos de base. Então, aqui você puxa o fiozinho aqui, ó, pra baixo, pra você enxergar bem o fio, os pontinhos. Então, eu pulo aqui o primeiro. Que tem bem antes aqui, ó. Tem um pontinho ali. Então, eu pulo o primeiro, o segundo, venho no terceiro, faço um ponto alto. Vou no próximo, faço um ponto alto. Vou trabalhar aqui nos 7 pontos altos. Um ponto em cada ponto de base. Então, aqui eu trabalhei os 7 pontos altos. Faço 2 correntinhas. Pulo 2 pontos de base. Então, aqui eu tenho um ponto, 2. Vou no terceiro. E vou fazer aqui 3 pontos altos fechados juntos. Tiro somente 2 alcinhas. Começo o próximo ponto no mesmo espaço. Tiro 2 alcinhas, começo o próximo. Tiro 2, fiquei com 4, tiro tudo de uma vez. 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base. 1, 2, trabalho nos próximos 7 pontos, fazendo um ponto para cada ponto de base. Vou trabalhar aqui os 7 pontos altos da mesma forma que eu fiz aqui. Então, aqui, se você precisar de pular mais pontos, você tem que aumentar aqui as correntinhas. Você vai ter que fazer 3 correntinhas e pular os 3 pontos. Se você depois precisar dividir ali para dar certo no finalzinho. Se você pular só um ponto, você faz só uma correntinha. Então, vou fazer aqui os meus 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos. Novamente, 2 correntinhas. Pulo 2 pontos de base e faço aqui o bloquinho de 3 pontos altos fechados juntos. 2 correntinhas, pulo 2 pontos, faço 7 pontos altos, um ponto em cada ponto de base. Então, vou fazer assim até chegar lá no próximo cantinho, desta forma aqui. Sempre fazendo os 7 pontos, depois eu faço aqui os 3 pontos altos fechados juntos. Depois 7 pontos, 3 fechados juntos. Depois 7 pontos e assim eu continuo. Então, aqui eu já trabalhei, ó, até chegar ali no cantinho. Aqui, então, ó, deu certinho aqui nessa parte que eu tenho 5 quadradinhos. Cheguei aqui no finalzinho, ó. Eu tenho somente os 2 pontos. Daí, eu trabalho no leque da mesma forma que eu fiz aqui. Com os 3 bloquinhos de 3 pontos altos fechados juntos, separados aqui por 2 correntinhas. Então, eu venho aqui no espaço das 2 correntinhas. Trabalho 3 pontos altos fechados juntos. Faço 2 correntinhas. Trabalho novamente aqui no mesmo espaço, 3 pontos altos fechados juntos. 2 correntinhas e novamente 3 pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas. E vou repetir o que eu fiz aqui, ó. Pula os 2 pontos, faz os 7 pontos altos, 2 pontos, fazendo as 2 correntinhas, fecha os 3 pontos altos juntos. E vamos trabalhar assim por toda a volta, lembrando que aqui, se você precisa pular mais, se for 3 pontos, 3 correntinhas. Se pular um ponto, uma correntinha. Então, aqui eu já trabalhei aqui na outra lateral do tapete. Aqui, então, eu fiz pulando 2 pontos e fazendo 2 correntinhas. Se você vê que precisa fazer mais correntinhas, mesmo fazendo aqui essa quantidade de pontos, mesmo pulando essa quantidade, você pode fazer mais correntinhas. Ele não pode ficar repuxado, tem que ficar bem certinho assim. Aqui deste lado, no meu eu fiz assim. No outro já expliquei como que eu fiz, mas esse aqui tem menos quadradinho. Então, aqui eu pulei os 2 pontos.
Aqui também pulei 2 pontos. Nos demais, eu fiz 3 correntinhas e pulei 3 pontos. 3 correntinhas, 3 pontos, 3 correntinhas, 3 pontos. Chegando aqui onde eu tenho esse último bloquinho dos 7 pontos, aqui eu fiz 2 correntinhas, pulei 2, e aqui sobraram 2 pontos, até chegar ali no leque. Então, aqui, somente aqui do ladinho, na primeira e na segunda vez que eu tenho que pular os pontos, eu pulei 2. Nos demais, eu pulei 3 e fiz 3 correntinhas de separação, para que desse certinho ali no finalzinho. Então, aqui nós vamos repetir o que foi feito aqui, pulando os 2 pontos. Quando chegar ali no outro lado, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui, pulando os 3 pontos. Então, vou trabalhar assim por toda a volta do tapete. Então, aqui eu já cheguei no final da carreira. Bem aqui onde eu iniciei, eu vou finalizar aqui, ó, com ponto baixíssimo. Agora, aqui eu vou subir 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto. E nesse mesmo espaço, eu vou fechar mais 2 pontos altos aqui junto com essas correntinhas. Então, eu vou ficar com os 3 pontos altos, fechados juntos. Vou fazer aqui 2 correntinhas. No mesmo espaço, fecho mais 3 pontos altos juntos. Então, vou ficar aqui com 2 bloquinhos de 3 pontos altos fechados juntos, bem em cima aqui do ponto. 2 correntinhas novamente. Agora, eu vou em cima aqui do próximo ponto, onde eu fechei os 3 pontos altos juntos. Aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali, os 2 bloquinhos de 3 pontos altos fechados juntos, separados por 2 correntinhas. Fechei os 3 pontos altos, faço 2 correntinhas, vou novamente no mesmo espaço e fecho aqui 3 pontos altos juntos. Duas correntinhas. Vou no próximo ponto aqui, onde eu fechei os 3 pontos altos juntos. Faço novamente aqui os 2 bloquinhos de 3 pontos altos fechados juntos e separo por 2 correntinhas. Então, mesmo que eu fiz aqui e aqui, eu vou fazer aqui nesse terceiro bloquinho. Então, ficou desta forma aqui, ó. Vou fazer 2 correntinhas, depois que eu fechei aqui os pontos altos juntos. Agora, eu vou trabalhar aqui entre um ponto alto e o outro. Vou fazer um ponto alto no espaço aqui entre os pontos altos. Eu vou ficar com 6 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vem aqui entre um ponto e o outro, faço um ponto alto. Vou no próximo espaço, ponto alto. No próximo, ponto alto. E vou fazendo assim até ficar com 6 pontos altos. Ficando assim. 2 correntinhas. Aqui, onde eu tenho os 3 pontos altos fechados juntos, eu vou fazer desta forma aqui, ó. Fechar 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, tudo aqui no mesmo espaço. Três pontos altos, 2 correntinhas. E novamente, os 3 pontos altos fechados juntos. 2 correntinhas. Venho aqui entre um ponto e o outro e faço ponto alto. Vou fazer assim até ficar com os 6 pontos altos. Duas correntinhas e vou repetir ali. Vai ficar desta forma aqui. Quando chegar aqui onde eu tenho os 3 pontos altos fechados juntos, eu faço desta forma. Onde tenho 7 pontos,
vou ficar com 6 pontos. Quando chega lá no cantinho, trabalho desta mesma forma aqui, ó. Então, aqui eu faço 3 pontos altos, fechados juntos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, no mesmo ponto aqui, ó, nesse espacinho. Faço as 2 correntinhas, venho aqui no próximo ponto. Faço da mesma forma que eu fiz ali. Nós vamos trabalhar assim por toda a volta do tapete. Quando chega aqui onde você fez as 3 correntinhas, se você está fazendo desse tamanho, eu vou fazer aqui 3 correntinhas ao invés de 2. Então, somente quando chegar aqui neste lado, onde eu tenho as 3 correntinhas, eu continuo fazendo 3 correntinhas de separação. Onde eu fiz 2, eu faço 2 correntinhas de separação. Aqui eu já finalizei a minha carreira. Onde eu tenho aqui os 3 pontos altos fechados juntos, eu finalizei com ponto baixíssimo. Agora, eu venho no espaço de 2 correntinhas e faço um ponto baixíssimo. Então, agora nós vamos trabalhar nesses espaços de 2 correntinhas entre esses bloquinhos de 3 pontos altos fechados juntos. Então, aqui no primeiro, eu vou repetir o que eu fiz aqui. Os 2 bloquinhos de 3 pontos altos fechados juntos, no mesmo espaço, separados por 2 correntinhas. Então, aqui eu subo as 3 correntinhas, começo um ponto e mais um ponto. Fecho esses 3 pontos juntos. 2 correntinhas, no mesmo espaço, fecho 3 pontos altos juntos. Ficando desta forma. Agora, eu faço 3 correntinhas e vou no próximo espaço aqui das 2 correntinhas entre os 3 pontos altos fechados juntos. Aqui eu trabalho desta mesma forma. Faço 3 pontos altos fechados juntos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos fechados juntos. Três correntinhas novamente. Então, está ficando assim. E aqui nesse próximo espaço de 2 correntinhas, eu vou trabalhar desta forma. Então, vou trabalhar aqui onde eu tenho esses pontos fechados juntos, nesse espaço das 2 correntinhas. Então, aqui eu terminei o próximo bloquinho. Vou fazer 3 correntinhas. Agora, aqui onde eu tenho 6 pontos, eu vou ficar com 5 pontos. Então, eu vou continuar trabalhando entre um ponto alto e o outro aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou ficar aqui com 5 pontos altos. Um ponto em cada espacinho. Um ponto entre um ponto e o outro. 3 correntinhas. Aqui eu trabalho repetição do que eu fiz aqui na carreira anterior. Vai ficar desta forma. Vou fazer os 3 pontos altos fechados juntos. 2 correntinhas e 3 pontos altos fechados juntos. Faço 3 correntinhas de separação. Trabalho entre um ponto alto e o outro, fazendo 5 pontos altos. Três correntinhas e vou continuar desta forma. Então, aqui, ó, ele está ficando bem certinho, mas se você precisa de mais ou de menos correntinha de separação, você pode fazer aí no seu trabalho. Vou trabalhar assim por toda a volta. Quando chega aqui no canto, vou repetir o que eu fiz ali. Então, aqui nesse primeiro espacinho, eu trabalho o bloquinho. 3 pontos altos fechados juntos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. 3 correntinhas,
Vou no próximo espacinho ali, onde tem esse Vzinho, ó. Trabalho da mesma forma que ali. E depois eu continuo aqui. Então, aqui eu faço as 3 correntinhas. Onde eu tenho 3 correntinhas, eu vou fazer 4 correntinhas. Lembrando que aqui no meu eu precisei aumentar para pular mais pontos, porque eu tenho menos quadrados aqui deste lado. E ali ele ficou com 5 da mesma forma que fiz no primeiro tapete. Então, ali ele continuou da mesma forma. Aqui eu tenho 2 e agora eu tenho 3. Aqui eu tenho 3 e nessa carreira agora eu vou ficar com 4 correntinhas de separação. Aqui no meio continua da mesma forma, é a mesma quantidade de correntinhas, então não precisa você aumentar aqui. Só vai aumentar aqui nesse espacinho. Então, eu vou trabalhar por toda a volta desta maneira. Então, aqui eu finalizei mais uma carreira com ponto baixíssimo, aqui onde eu fechei os 3 pontos altos juntos. Vou fazer mais um ponto baixíssimo para começar a próxima carreira aqui no meio, onde eu tenho os pontos fechados juntos. Agora aqui eu vou repetir o que eu fiz na carreira anterior. 3 correntinhas. Começo um ponto, começo o próximo. E fecho esses 3 pontos juntos. 2 correntinhas. E faço aqui 3 pontos altos fechados juntos. Vou fazer 3 correntinhas de separação. Aqui nesse espaço eu vou repetir o que eu fiz na carreira anterior. 3 pontos altos fechados juntos. 2 correntinhas. E novamente 3 pontos altos fechados juntos. Três correntinhas. Vou fazer o mesmo aqui nesse próximo espacinho. Então, aqui ficou desta forma. Agora, aqui, ó, na carreira anterior, eu tenho 3 correntinhas. Nesta, eu vou fazer 4 correntinhas. Agora, eu vou ficar aqui com 4 pontos altos. Entre um ponto alto e o outro, faço um ponto alto. Vou no próximo espacinho ali entre um ponto e o outro. Fico aqui com 4 pontos altos. Aqui eu tenho 3 correntinhas, então agora eu faço 4. Vou repetir aqui o que eu fiz na carreira anterior. Fazer os 3 pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas e mais 3 pontos altos fechados juntos. Cheguei aqui, eu faço 4 correntinhas. E aqui eu fico agora com 4 pontos altos. Então, está ficando desta forma. Então, aqui, quando eu chego no outro cantinho, eu vou repetir o que eu fiz aqui, ó. Aqui eu faço os 3 pontos altos fechados juntos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos fechados juntos nesse mesmo espaço. Faço as 3 correntinhas, vou para esse espaço aqui, eu pulo este. Então, vem nesse espaço onde eu tenho aqui os pontos fechados juntos e faço a repetição do que eu fiz na carreira anterior. 3 correntinhas e novamente trabalho aqui. Depois que eu fiz aqui onde eu tenho 3 correntinhas, nesta carreira agora eu fico com 4 e 4 pontos altos. Aqui onde eu precisei fazer no começo aqui, ó, mais correntinhas, que eu tenho 3, que eu tenho 1, 2, 3, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, então nesta carreira agora eu fico com 5. Então, eu vou aumentar uma correntinha aqui. Se você fez de forma diferente, você vai aumentar uma do que você fez na carreira anterior.
Então, eu vou fazer assim por toda a volta. Aqui são as 4 correntinhas. Vou nesse espacinho e fecho aqui os 3 pontos altos juntos. Eu vou fazer aqui a minha e já volto pra gente continuar ali com a próxima carreira. Então, aqui eu já estou finalizando mais uma carreira. Aqui onde eu fechei os 3 pontos altos juntos, eu termino com ponto baixíssimo. Vou novamente aqui nesse espaço, onde eu tenho as 2 correntinhas e faço um ponto baixíssimo. Agora aqui eu vou fazer por 3 vezes os 3 pontos altos fechados juntos, separados por 2 correntinhas. Então, eu subo as 3 correntinhas, começo o próximo ponto e começo o próximo. Fecho os 3 juntos. 2 correntinhas. Faço novamente 3 pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas e no mesmo espaço aqui, mais 3 pontos altos fechados juntos. Então, vai ficar desta forma aqui, ó, em todos esses espacinhos aqui das 2 correntinhas, por toda a volta, eu vou trabalhar desta forma. Vou fazer as 3 correntinhas de separação. Venho nesse próximo espaço e repito o que eu fiz aqui. 3 correntinhas, vou no próximo e faço novamente aqui os 3 pontos altos fechados juntos, 2 correntinhas, 3 fechados juntos, 2 correntinhas e mais 3 fechados juntos. Então, aqui eu terminei. Aqui eu estou fazendo 3 correntinhas de separação e aqui entre os pontos fechados juntos eu fiz 2 correntinhas. Se você ver que precisa fazer mais uma correntinha aqui, ó, você pode estar fazendo. Para o meu ponto, ó, está ficando certinho ali. Agora, aqui na carreira anterior, eu tenho 4 correntinhas. Nesta carreira, eu vou fazer 3 correntinhas. Agora, nesta carreira, eu vou fazer 3 correntinhas, porque agora eu tenho aqui um bloquinho a mais de 3 pontos altos fechados juntos, então eu tenho que diminuir uma correntinha. Fiz as 3 correntinhas. Agora, aqui, ó, vou ficar com 3 pontos altos. Faço novamente 3 correntinhas. E aqui dentro eu trabalho da mesma forma que eu trabalhei aqui dentro desse espacinho. Fazendo os 3 pontos altos fechados juntos. 2 correntinhas, 3 pontos fechados juntos, 2 correntinhas e mais 3 pontos fechados juntos. Faço aqui, então, as 3 correntinhas de separação. E aqui fico com 3 pontos altos. Então, nós vamos trabalhar assim por toda a volta. Quando chega no canto ali, faço aqui da mesma forma que eu fiz ali. Aqui onde eu tenho as 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Nesta carreira agora, eu vou ficar com 4 correntinhas de separação. Então, eu vou trabalhar assim por toda a volta aqui no meu. Quando estiver finalizando aqui, ó, eu volto pra gente continuar na próxima carreira. Aqui eu finalizei mais uma carreira com ponto baixíssimo. Venho nesse espaço aqui das 2 correntinhas e faço um ponto baixíssimo. Vou subir as 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto. Vou começar um ponto e mais um ponto. Então, vou fazer novamente os 3 pontos altos fechados juntos. 2 correntinhas no mesmo espaço. Vou fechar mais 3 pontos altos juntos. Desta forma. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas. No próximo espaço aqui das correntinhas, vou fazer novamente o que eu fiz ali.
fechar os 3 pontos altos juntos. Fazer 2 correntinhas e mais 3 pontos altos juntos. Então, vai ficar assim, ó. Onde eu tenho aqui esses 3 pontos aqui fechados juntos, no espaço das correntinhas, eu vou trabalhar desta forma. Nas 2 primeiras correntinhas, 3 pontos altos fechados juntos, 2 correntinhas e 3 fechados juntos. Aqui eu faço 3 correntinhas de separação, vou no próximo espaço da correntinha e repito o que eu fiz aqui. Os 3 pontos, 2 correntinhas e 3 pontos. Agora, eu faço 2 correntinhas de separação e vou aqui no próximo espaço e trabalho da mesma forma que eu fiz ali. Faço os 3 pontos altos fechados juntos, 2 correntinhas e 3 pontos altos fechados juntos. Aqui eu faço 3 correntinhas de separação, vou no próximo espaço, fecho 3 pontos altos juntos. 2 correntinhas, faço 3 pontos altos fechados juntos. Ficando assim. 2 correntinhas e vou repetir o que eu fiz ali, ó. Então, aqui ele vai ficar desta forma, ó. Somente aqui que eu estou fazendo 3 correntinhas de separação. Aqui são 2, 2, 2, 2, aqui 2. Quando eu vou passar para o outro, eu faço 2 novamente. Então, aqui eu terminei, aqui no meu canto do tapete. Agora, eu vou ficar aqui, ó, com 2 pontos altos. Aqui eu continuo fazendo 3 correntinhas de separação, então, da carreira anterior eu tenho 3, agora, novamente, eu faço 3 correntinhas. Venho aqui nesse espaço, entre um ponto alto e o outro, faço um ponto alto, vou no próximo, um ponto alto. 3 correntinhas. E aqui dentro eu vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Então, em cada espacinho desse aqui, ó, nós vamos repetir o que foi feito aqui. Aqui é da mesma forma que eu estou fazendo ali. Faço os 3 pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas e mais 3 pontos altos fechados juntos. Faço 3 correntinhas de separação. No próximo espaço da correntinha, eu repito o que eu fiz aqui. Então, aqui eu já fiz. Na carreira anterior, tenho 3 correntinhas, continuo com as 3 correntinhas. Então, aqui as correntinhas de separação, nós vamos repetir conforme a carreira anterior. Ali do meu ladinho, aqui deste outro lado, onde eu tenho 4, eu vou repetir 4 correntinhas de separação. Onde eu tenho 3, continuo com 3 correntinhas. Então, nós vamos trabalhar assim por toda a volta do nosso tapete. Então, aqui, ó, no começo, eu tenho 7, depois 6, 5, 4, 3, 2, e na última carreira eu vou ficar com um ponto alto aqui. Então, vou finalizar esta carreira e volto na última carreira pra gente finalizar o tapete. Então, aqui eu finalizei mais uma carreira, vamos agora fazer a última carreira. Então, na última carreira, pelo gráfico aqui ele não tem ponto picô, mas aqui eu fiz. Aqui eu fechei os 3 pontos altos juntos, fiz o picô, mais 3 pontos altos juntos. Fiz aqui as 2 correntinhas de separação.
Aqui onde eu tenho as 3 correntinhas, entre esses bloquinhos aqui de 3 pontos altos fechados juntos, vamos fazer 3 bloquinhos de 3 pontos altos fechados juntos. Então, entre eles, eu fiz o ponto picô. Então, nós vamos agora fazer esta carreira aqui. Então, aqui, vamos aqui nesse espacinho das 2 correntinhas e vamos fazer um ponto baixíssimo para iniciar, então, a última carreira. 3 correntinhas e fecho mais 2 pontos altos juntos, ficando aqui no total dos 3 pontos altos fechados juntos. Agora, eu vou fazer as 3 correntinhas. Fiz aqui 3 correntinhas, eu volto na terceira correntinha aqui, ó, contando 1, 2, 3. Bem aqui onde eu fiz esta correntinha. Faço um ponto baixo. E faço novamente aqui 3 pontos altos fechados juntos. Ficando desta forma. 2 correntinhas. Agora, aqui nesse espaço das 3 correntinhas, eu vou trabalhar 3 vezes os 3 pontos altos fechados juntos. Então, aqui eu faço o primeiro bloquinho de 3 pontos altos fechados juntos, 3 correntinhas, faço o ponto picô. Aqui eu estou fechando com ponto baixo, mas você pode fazer com ponto baixíssimo, ele fica mais juntinho ali os pontos. No outro tapete aqui eu fiz com ponto baixíssimo. Então, eu fiz as 3 correntinhas, voltei na terceira e fiz ponto baixíssimo, ele fica mais fechadinho, aqui ele fica um pouco mais abertinho. Fica assim, ó. Depois que eu fiz o ponto picô, venho no mesmo espaço, faço 3 pontos altos fechados juntos. 3 correntinhas novamente para fazer o ponto picô. Ponto baixo. No mesmo espaço, vou fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos fechados juntos. Ficando assim. 2 correntinhas. Aqui eu vou repetir o que eu fiz aqui, então aqui dos ladinhos é da mesma forma, só vai mudar aqui, ó, os 3 pontos, onde eu tenho aqui essas 3 correntinhas, entre esse bloquinho e o outro ali dos pontos fechados juntos. Então, venho na próxima correntinha, faço os 3 pontos altos fechados juntos. E o ponto picô. Volto no mesmo espaço e faço mais 3 pontos altos fechados juntos. Aqui eu faço uma correntinha somente para finalizar ali, ó, fechar os 3 pontos. Então, fica desta forma. Aqui, nesse espaço, eu vou fazer um ponto baixo. Então, aqui e aqui eu vou separar por ponto baixo. Ficando assim. Vamos repetir agora o que fizemos aqui. Então, nesse primeiro espacinho, sem correntinha de separação, faço o primeiro ponto, o segundo, o terceiro e fecho todos eles de uma vez. Faço 3 correntinhas e o ponto picô. Volto no mesmo espaço, fecho os 3 pontos altos juntos. 2 correntinhas, separação. Agora, vou aqui onde eu tenho as 3 correntinhas, que é onde vamos fazer aqui esses 3 bloquinhos de 3 pontos altos fechados juntos.
e tem aqui então o ponto picô entre eles. Vamos repetir o que fizemos aqui. Então, aqui eu já fiz da mesma forma que eu fiz aqui e fiz o ponto baixo aqui entre esse espaço e este. Aqui vamos repetir o que fizemos aqui. Então, aqui eu vou ficar, ó, com 3 desenhos iguais, que é no canto aqui do nosso tapete. E aqui eu vou fazer o que fizemos aqui, ó. Então, aqui eu tenho 3 e aqui eu vou ficar com um desenho desse aqui. Então, aqui nós vamos fazer da mesma forma que fizemos ali. Então, aqui eu terminei o canto do tapete. Depois que eu fiz aqui o último, vou fazer uma correntinha só para ficar bem fechadinho ali. Então, fica desta forma. Agora, aqui onde eu tenho 2 pontos, nesta última carreira, eu fico com um ponto alto. Sem correntinha de separação, eu vou repetir o que eu fiz aqui, ó. Os 3 pontos altos fechados juntos. Faço ponto picô. E depois eu faço mais 3 pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas, vou aqui no espaço das 3 correntinhas e faço os 3 bloquinhos de 3 pontos altos fechados juntos, da mesma forma que eu fiz aqui. Então, aqui, ó, eu não faço correntinha de separação, mas se você ver que precisa, você pode fazer. Onde eu tenho lá correntinhas a mais, aqui eu vou precisar fazer uma correntinha de separação. Mas aqui deste lado eu não preciso, porque eu segui o gráfico e deu certinho aqui as correntinhas de separação. Mas onde eu coloquei a mais, eu preciso fazer uma correntinha. Então, aqui eu vou trabalhar da mesma forma que eu fiz ali. Então, aqui eu já fiz no meu tapete, ó. Venho aqui onde eu tenho os 2 pontos, faço um ponto alto. E começo novamente a trabalhar desta forma que eu fiz aqui. Então, nós vamos fazer assim por toda a volta. Quando chegar aqui, nós vamos arrematar aqui, onde eu tenho aqui esses 3 pontos altos juntos, vamos finalizar com ponto baixíssimo e arrematar o nosso fio. E vai ficar pronto, então, o nosso tapete desta videoaula. Então, aqui eu já tenho o outro pronto, na outra cor que eu mostrei no início da aula, ficou desta forma. Então, eu espero que vocês tenham gostado e que vocês consigam estar executando esta peça. É uma boa opção aí para quem mora em lugares que faz um pouquinho de frio, aqui para você colocar do lado aí da sua cama. É um tapete que fica bem quentinho aí pra gente estar usando no inverno. Agradeço a todos pelo carinho e atenção e até a próxima aula.